Seja fiel a Deus, a gente não sabe. Foi indo. Não pegou aquele compromisso com Deus, morreu o marido, morreu o filho mais velho e morreu o filho mais novo, só ficou no meio. E do meio ficou com depressão, tadinho, porque perdeu o pai e perdeu os irmãos. O inimigo, ele anda fazendo essa lenha nas famílias. Mas por quê? Vamos lá, pessoal, lá no livro de Marcos. Eu preguei isso aqui de manhã, vê se você consegue abrir o seu coração. Gente, tudo é uma decisão sua. Aquela mulher cananeia, a filha dela estava miseravelmente endemoniada, era por causa dela. A única que podia salvar aquela filha era ela mesma, tomando uma decisão de obedecer a Deus. Por isso que Jesus deixou ela falando sozinha. Mas pastor, por que Jesus deixou ela falando sozinha? Porque tem gente que não adianta você falar com ela ou com ele. Você fala, a pessoa não está nem aí, ela continua fazendo na cabeça dela. Por isso que Jesus chamou aquela mulher de quê? De cachorrinho. Quem tem cachorro em casa? Você já viu como é que é o cachorro? Vai deitar, você está comendo um negócio, vai deitar. Ele sai por aqui, daqui a pouco ele está aqui do lado. Paradinho te olhando. Eu já mandei você deitar, daqui a pouco. Falta mastigar junto com você. Ele é um bicho teimoso, é ou não é o cachorro? Por isso que Jesus chamou ela de cadela, porque ela era uma mulher teimosa. Ela não ouvia Jesus. Então por que Jesus ia parar para falar com ela se ela não ouvia dele? Tem gente que pastor, gente, não dá nem mais conselho, não adianta. A gente às vezes quer ajudar a pessoa não precisar pagar o preço, entendeu? Mas tem hora que não dá mais, tem que deixar a pessoa aí, ver que o negócio é ruim. Por que você não vê o pai do filho pródigo implorando o filho pródigo para não ir? Você viu ele implorando? Pai, me dá logo minha parte aí, tal. Pai, tá bom, meu filho. Peraí que eu vou separar para você. Não adiantava falar com ele. A cabeça dele já estava feita. O inimigo já tinha feito a cabeça dele. Nada do que o pai falasse ia adiantar. Por isso que o pai fez o quê? Pegou o que ele queria e deixou ali. Ele teve que ir, quebrar a cara, ver como é que era lá fora, para poder entender a bondade do pai. Entendeu? Sim ou não? Então tem pessoas que às vezes não adianta mais o pastor falar, o pastor esgoela de falar, a pessoa vai lá, faz tudo o contrário. Então tem uma hora que Deus até fala para o profeta lá, não fala mais nada, deixa aí. Quer ir? Deixa aí. Pessoa vai, daqui a pouco, se voltar, quando volta, é igual aquele desenho, já viu quando a pessoa, naquele desenho, quando os bonequinhos brincam no desenho, que daqui a pouco aparece lá cheio de espaladrapo, assim, já viu? A pessoa ou volta assim, todo escangalhado, um guarda-roupa é todo quebrado, porque o demônio vai fazer de gato sapato lá fora. Se voltar, ou tem uns que nem voltam mais. O inimigo destrói mesmo lá fora. Tudo isso com Deus falando, Deus ensinando. Porque Deus não quer ver o nosso mal, não, gente. Deus ensina a gente para o nosso bem, para a gente não se perder e não destruir a nossa família. Entendeu? Mas tem pessoa que é cabeça dura, ela prefere pagar o preço, não paga o preço. Tem pessoas que sofrem porque ela quer, não é Deus que está fazendo ela sofrer, porque é fácil acabar o sofrimento. Como? Senhor, eu concordo com o que o Senhor está falando daqui para frente. É para me mudar? Eu vou mudar. É para mim ser fiel ao Senhor? Eu vou ser fiel ao Senhor. É uma decisão da pessoa. É uma coisa que o pastor não pode fazer por ela, Deus não pode fazer por ela, a família não pode fazer por ela, o demônio não pode fazer por ela, ninguém pode fazer. Ela
pecado não se rende. Eu já vi pessoas assim, Thaís já passou aqui, ela era assim. Ela morreu ali no pecado, com aquele ódio agarrado. Ninguém tirava o ódio do coração dela. A Lucinha morreu assim. Não adiantava falar com a Lucinha. Nada que se adiantar falar com ela, não adiantava. Ela não estava nem aí, não queria saber. Foi encasquetada daquele jeito e foi embora. Hoje eu estava lendo uma palavra sobre Sansão. Vocês viram uma palavra que eu botei lá sobre Sansão? Viram? Não. Eu botei lá uma palavra sobre Sansão lá. Gente, eu achei impressionante que eu nunca tinha lido isso na passagem de Sansão. Você sabia que os inimigos de Sansão fizeram uma festa? Eu sabia que eles tinham feito uma festa para comemorar a prender Sansão. Mas tu sabia que eles fizeram uma festa em dedicação aos demônios? Que eles foram oferecer sacrifício aos demônios por ter entregado Sansão na mão deles. Caraca, minha gente, isso é muito forte, hein? Eu fiquei pensando, meu Deus, assim o demônio fica na nossa vida quando vê a gente. Quando nós erramos o alvo, saímos da mão de Deus e vamos para a mão dele, vai ver que lá no pé da terra tem que ter uma festa lá para cada gente. Está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, gente, está amarrado isso. Não é fácil, a Bíblia diz confiar para entrar na porta estreita, mas gente, a gente precisa fazer força para entrar pela palavra. Entendeu? Senão é meio complicado. Eu não estou defendendo todos os filhos, não. Você que tem filhos também, que às vezes está totalmente fora da palavra, não ouve o pai e a mãe, não obedece os seus pais, isso é um pecado? É um pecado. Mas tem filhos que não é isso, tem filhos que o pai e a mãe erram mesmo algo. Por exemplo, eu sou sozinha, não sou? Eu não sou viúva. Aí eu encontro aí o Ricardão. Caraca, esse aqui é sarado. Esse aqui dá para me pensar um pouquinho. Aí eu vou lá, não sou casada com o cara, vou lá, durmo com ele de qualquer jeito. O que eu quero que o diabo faça na minha família, gente? Olha o portão que eu estou abrindo para ele entrar na vida da minha família. Hã? Piorou se o cara for casado. É errado e o cara solteiro. Imagina se ele fosse casado. Gente, eu estou arrumando um problema atrás do outro com a minha família. O que o diabo vai fazer com meus filhos? Aí eu minto, jogo praga nos outros, não devolvo o que é de Deus. Ih, vai embora. Falo mal da vida dos outros, faço fofoca. Aí depois as coisas dão errado. Começa a dar tudo errado. Sabe o que eu vou dizer? O processo dói. Que processo? Pelo amor de Deus. É o processo, não, é o pecado mesmo. É o pecado mesmo, não é processo. É o pecado que você separou de Deus e o diabo está fazendo a festa na minha família. Não é que esquece quando o gato sai, o rato faz a festa? Então, Jesus saiu, o diabo faz a festa. Que processo é esse? Processo de desobediência, sim ou não? Porque estão botando agora um processo, a desobediência, o pecado tem um nome agora sutil, agora é processo agora. Entendeu? É um processo. Gente, a Bíblia vai continuar sendo a Bíblia, o pecado vai continuar sendo pecado, Deus vai continuar sendo Deus. O diabo a gente já sabe que ele é diabo. Você só aceita ele na sua vida se você quiser. Você já sabe que ele veio para roubar, matar e destruir. Você já sabe que ele veio tentar você mesmo. Ele está aí para isso mesmo. Você já sabe o que é pecado. Então a gente não é mais inocente, sim ou não? Negar a Deus que é de Deus é pecado? Sim. O Guilherme tem quantos anos, Guilherme? O Guilherme tem 14 anos desde
meio complicado, né? Uma criança sabe disso praticamente, né? Um pré-adolescentezinho. Pornografia, pecado. Você chamaria Jesus para assistir um filme pornográfico com você? Quem chamaria Jesus para isso? Deus me livre. Então você já sabe que é pecado. Jesus mora dentro de você. E aí? Quando eu vou fazer isso, eu estou forçando Jesus a ver aquilo ali. Aí eu venho para a igreja e tomo a santa ceia do Senhor. Glória a Deus! Daqui a pouco eu estou ali em fornicação com um cara ali no hotel. Isso é o quê? Hã? Isso é santo, gente? Gente, pelo amor de Deus, a gente já sabe o que é pecado. Ah, mas o diabo está destruindo a minha vida. Mas por quê? Por onde que ele está entrando? Hã? A Bíblia não diz não deixe lugar ao diabo. Se eu der lugar a ele, irmão, ele vai fazer a festinha dele. O diabo só vem para roubar, matar e destruir. Ele começa a afastar você de Deus. Ele já começa a fazer você ficar uma pessoa raivosa, você fica com raiva de todo mundo. Igual aqueles cachorro pitbull. Até aqueles cachorro pitbull, aqueles bravos, que não pode ver ninguém na rua, já viu? A pessoa fica assim, qualquer coisa você estranha, qualquer pessoa você estranha. Se deixar, voa em cima e morre tudo. Mas isso é por quê? Porque é uma porta que está sendo dada. Gente, nunca queira normalizar o pecado. Nunca faça isso. Tudo que a Bíblia está dizendo é pecado, pede força a Deus e luta contra aquilo ali. Ou a Bíblia diz que daquele que você é vencido, você torna-se escravo. Se você for vencido por um pecado, você vai ser escravo do pecado. Pastor, o que é escravo? Você vai querer sair daquele pecado, aí você não consegue mais, você está preso nele. Porque aquele pecado está vencendo você, está sendo mais forte do que você. Aí vai ter uma hora que você, tu está preso, você quer sair, você quer parar de cometer aquele pecado, mas não está conseguindo mais. Está ficando cada vez mais difícil você se livrar. Está ficando cada vez mais difícil sair daquele pecado. Por quê? Aquilo ali está vencendo você. Você está se tornando escravo do pecado. E a gente não pode ser escravo do pecado? Não, nós fomos chamados para ser filhos de Deus, servo dele. E servo do Senhor, nós somos livres do pecado. Nós temos liberdade em Cristo. Jesus trata a gente como filhos. Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Jesus vai te tratar bem. Não é nada força, não é nada violência. Não, Jesus te deixa à vontade. A gente vai entendendo que o Senhor é bom. E a gente vai se rendendo, entendendo que aquilo ali é para o nosso bem. Até quando Jesus exorta a gente, repreende, é porque Ele nos ama. E você vai se rendendo ali àquele amor. Pastor, aí com o diabo, quando a gente está preso no pecado, aí é no chicote, aí é na lombada, não tem nada a ver com paz, com amor. É todo dia uma lombada, todo dia uma chicotada, todo dia um problema. Não. E você pensa que isso é normal, Deus chamou a gente para paz. Tudo bem que a gente no mundo, a gente passa mais afliçãozinha. Às vezes você passa uns momentos ali, né? Chora, abre seu coração na presença de Deus, mas Deus não chamou você para ser um escravo sofredor na face da terra. Ele chamou você para ter paz, para ter sossego. Ai, pastor, mas por que a minha vida então está assim? Não, presta atenção. Que Deus está ensinando pela palavra. Nós não podemos ser um povo da igreja, nós temos que ser um povo convertido. É diferente. Não, isso aqui eu não vou fazer, não adianta o diabo tentar, Satanás sai para lá, eu não vou fazer, isso é pecado, eu não vou fazer. E se você se sente muito tentado a fazer, vai orar. Aplica um jejum, Pai, me dá força, eu não quero fazer isso. E Deus vai te dar força. Agora, se eu me entregar, aí o bichinho fica à vontade.
Entendeu? Por isso que eu preguei essa palavra aqui, lá no Marcos 3. Gente, ó, preste atenção, abre o seu coração para você entender direitinho o que Deus está falando. Vamos ser fiel a Deus e não sacrificar a família. Tem que parar com isso. Ah, pastora, mas o meu filho, Bernardino, Toninho, Getúlio se converte porque não quer. Não, meu irmão. Nós estamos orando pela nossa família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tá certo, alguns parentes que não está mais para lá do que para cá, você vai orando que eles vão se acertando, mas sua casa tem que ter paz. Sim ou não? Quer ver um exemplo? Eu não sei porquê, mas eu vou citar porque ele ama no meu coração. É igual a Luciene e o Guilherme. O Luciene e o Guilherme, né? Eles estão sempre aqui na igreja, sempre buscando a Deus. Eu duvido se lá na tua casa você não sente paz. Você sente paz lá? Sossego, não é? A casa do justo é assim, pessoal. Tem gente que chega na tua casa e dá até sono. Poxa, que é calmo, né? Agora vai na casa de uma pessoa que não obedece a Deus. É todo dia sangue, é briga, é gritarada, vou matar, eu vou roubar, vou arrancar a cabeça. Não tem paz. Porque a pessoa não obedece a Deus. A casa da pessoa é um desespero. A pessoa não tem sossego para comer. A pessoa não tem sossego para dormir. A pessoa não tem paz. Vocês dormem sossegado lá? Come direitinho sossegado? Aí. A pessoa que não é fiel a Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus dá um sono justo. O sono é suave. Sou tranquila. Vai ver que eu acredito que eles devem dar até umas gargalhadas lá, devem dizer umas coisas engraçadas, rir junto. Porque a paz do Senhor está naquele lugar. Agora vai na casa de uma pessoa que não é assim. Assim que você bota o pé, já dá vontade de você sair correndo. Depois que desespero, faz uma praça de guerra, que todo mundo fala mal de todo mundo, ninguém pode de ninguém. Aí igual aquela, como é que é o nome daquele negocinho, lá naquele filme, Ferdinando, aquela cabrito, é tanto ódio, rola até uma deprê. A pessoa chega na casa da pessoa, tanto ódio aqui, que dá vontade de sair com ela. Ninguém se dá com ninguém, todo mundo de cara virado para o outro. Fica até difícil sentar na mesa, senão vai querer um dar facada no outro na mesa. Sério, irmão. Gente, é sério. A coisa é séria, mas por quê? Porque o diabo está ali naquele meio. Mas por que ele está ali? Por que ele está ali? De repente eu não estou levando Deus a sério, eu não estou buscando a Deus como deveria buscar, eu não estou vigiando. E outra coisa, gente, eu posso morrer de orar. Orar de noite, vou lá no chão. No outro dia eu estava com o irmão antes ali, jogar minha cara no pó mesmo, arrastar minha cara no pó. Eu tenho que observar os mandamentos do Senhor, pessoal. Não adianta me esfregar e não posso, mas eu não faço o que ele fala. A Bíblia não diz. Por que me diz se ele chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te mando? Aí eu estou lá, Senhor, que eu estou rolando no pó, estou me humilhando, eu vou ficar com a cara toda cheia de pó, toda escabelada, que não vai adiantar nada. Por quê? Porque o meu coração está com ódio, eu minto, eu jogo praga nos outros, eu não obedeço a palavra. Tudo isso que eu estou fazendo ali para Jesus não é nada. E se você começar a se esforçar para obedecer a Ele, aí sim você vai chamar a atenção dele. Porque isso está lá no livro de João. O que me ama é aquele que faz o quê? Que guarda os meus mandamentos. Aqueles que me obedecem, esses é o que me ama. Não precisa nem você falar que ama Jesus. Você está se esforçando para amar o seu próximo. Você se esforça para amar o seu inimigo, por mais inimigo que ele seja seu. A pessoa está te fazendo mal, mas você está fazendo bem para ela.
Você está orando por aquelas pessoas que estão te perseguindo. Você não deixa de devolver o dízimo do Senhor. Você se esforça para ir para a igreja, você se esforça para orar. Você se esforça para obedecer a palavra. Não precisa você dizer que ama Deus, Ele vai ver. Pastor, e se eu começar a amar a Deus desse jeito, o que vai acontecer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Aqueles que guardam os meus mandamentos, que obedecem ao meu mandamento. Esse é o que me ama. Jesus disse isso. E você não consegue sozinho, você tem que buscar a força de Deus, orar a Deus, pedir força a Deus. Sim ou não, pessoal? Hã? Então, ele está falando aqui, vamos lá. Oi, mãe, a paz do Senhor, Deus abençoe. Olha, gente, eu até esqueci de botar aqui, eu tenho recebido cada testemunho abençoado. Cada bênção que Deus tem feito aí na vida das pessoas. Pastor, mas por que não fez na minha ainda? Irmão, eu acabei de te falar, tem que fazer o quê? Obedecer, tem que fugir do pecado. Separado de Deus, nada acontece. Pastor, como é que eu faço para me unir ao Senhor? Gente, se unir ao Senhor é a coisa mais fácil que tem. É fazer uma oração, confessar os seus pecados, pedir força a Deus. Deus, eu não quero mais, me ajuda a ser diferente daqui para frente. E você luta, repreende aquele mal, abandona aquele pecado, pronto, agora você é amigo de Deus. Se conserta com Deus, e aí você vai pedindo força a cada dia para não lambrecar de novo. Se lambrecar, vai lá e pede força a Deus, mas não continua, não insista no erro. A gente errar é uma coisa, a gente pecar é uma coisa, a gente permanecer no pecado é outra. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, por que o diabo já até entrou na minha vida algumas vezes e saiu? Por que dessa vez ele não está saindo mais? Você tem que ver, porque às vezes da outra vez você pecou, você se arrependeu, voltou atrás, se consertou, ele saiu. Mas se você pecar e permanecer naquele pecado, o bichinho não sai. Você entendeu? Porque você ainda está separado de Deus. Hoje meu pastor pregou sobre o coração, né? A raposa, o que são os espíritos malignos, que às vezes ele fica alojado no coração da pessoa. Às vezes em forma de um ódio, de uma mágoa, da falta de você perdoar alguém. Às vezes em forma de uma idolatria, uma coisa que você ama mais do que Deus, uma pornografia, uma coisinha que você vê no celular que você acha que não tem nada a ver, o diabo está entrando por ali. Porque Jesus é o quê? Santo. Eu não chego nem aos pés dele, mas agora eu vou falar igual o R.R. Soares. Igual o missionário R.R. Soares. Jesus, ele é da santidade, da santidade, da santidade, da santidade, da santidade. Ele é santo. Então eu estou vendo um trocinho lá no celular diabólico, aquilo aí não tem nada a ver com Deus. A pessoa vai, cai dentro da pornografia, se masturba, fala não sei o quê, e depois, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida, irmão? Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, sabe o que ele ia dizer? O que está acontecendo com você? Ia falar igual com o João, dormente. O que está acontecendo com você? Você está sentindo que não é os seus pecados que estão te afundando, não, dormente. Ele fala isso. Outra coisa, vai ver, pastor, eu não sei por que eu estou passando isso. Tu sabia que às vezes você está precisando do perdão de alguém que você não pediu? Um dia desse, eu estava conversando um tempo atrás com o meu pastor no celular. Conversando sobre a palavra de Deus e tal. E aí ele estava falando de um homem que ele estava passando sérios problemas, que ele pecava muito como pastor.
Pecou muito contra o pastor. E o homem estava com a vida toda enrolada, aquela coisa toda. E aí, quando foi um dia, esse cara ficou doente, eu não sei se foi um parente dele que ficou doente, parente. Aí chamaram o pastor para ajudar a socorrer, o pastor foi no carro, foi mais ou menos assim uma coisa. E aí o pastor foi lá e, não, o pastor teve uma pessoa doente na casa dele, não sei se era filho dele, filho dela, desse homem que pecava contra o pastor. Chamaram o pastor foi lá. Ou ele foi lá procurar o pastor para orar, um negócio assim, porque foi ele e o pastor dentro do carro. E o pastor orou pelo parente dele, o parente foi curado. Aí ele falou assim, esse homem que pecava, pastor, realmente o senhor é mesmo homem de Deus. E eu não vi isso. Mas eu queria te pedir teu perdão, porque eu pequei muito contra o senhor. E eu falei que o senhor não era pastor porcaria nenhuma, o senhor nem bacharel, nem teologia, o senhor não tinha, eu pequei muito contra o senhor. E hoje Deus te usou lá para curar lá no parente, o senhor me perdoa. E aí o pastor Mota, isso era o pastor Mota me contando pelo zap. Ele falou assim, Fabiana, a vida daquele homem mudou. Depois que ele me pediu perdão. Por quê? Eu já tinha perdoado ele há muitos anos, mas só que faltava ele se arrepender. Ele estava precisando do meu perdão. Mas o tempo que ele demorou a endurecer o coração dele para pedir perdão foi o tempo que ele sofreu. Porque às vezes nós sentimos que nós erramos até com o ungido de Deus. A gente não, o orgulho não deixa você ir lá e pedir perdão. Aí sabe o que eu falei no zap? Eu falei assim, pastor, se eu já fiz alguma coisa aí para o senhor, sei lá, mesmo a gente distrair, às vezes acontece, o senhor me perdoa. Ele, nada, minha filha, que isso? Não sei o que, não, mas o senhor me perdoa, porque Deus me liga que alguma coisa contra o dia de Deus. Eu comecei sobre isso. Ele até falou assim, minha filha, Deus vai te abençoar muito. E eu creio. O pastor também contou uma história de uma mulher, nessas histórias que de desastre, que aconteceu com ele. Que ele tinha ido em um determinado lugar e ele encontrou uma mulher, uma moradora de rua. Ela morava embaixo daquelas tábuas, não tem aquelas tábuas de feira que o pessoal bota de feirante? De noite eles não botam aquelas tábuas assim? De feira. Ela morava com o filho dela ali embaixo daquelas tábuas. O filho dela era pequeno. E o pastor passou, viu ela toda suja. E o pastor ofereceu um almoço a ela. Eu falei, irmã, a senhora quer todo respeito, a senhora está com fome, que essa criança e tal? Pô, peraí que eu vou comprar. Ele comprou lá um almoço e o pastor começou a conversar com ela. Ele falou que ficou curioso que a mulher estava nova, daquele jeito lá jogada. Eu falei, irmã, desculpa eu te perguntar, sem querer, né, ser inconveniente aí. Mas a senhora é uma mulher nova ainda, com essa criança. Como foi que a senhora veio parar na rua? O que aconteceu na vida da senhora? Aí ela, pastor. Aí ele estava falando que a mulher é uma levita. Ela tinha tudo. Tinha casa, tinha as coisinhas dela. E ela tinha um ministério bonito. Até que um dia houve uma situação lá. E ela teve um desentendimento com o pastor da igreja, onde ela congregava. E aí ela discutiu, bateu boca, falou um negócio lá com o pastor. Aí, pastor, eu saí daquela igreja e depois disso nem eu sei o que aconteceu. As coisas foram dando errado, eu sei que eu parei. Hoje em dia eu estou na rua, catando coisa aí, eu tenho que ficar a noite toda acordado. Os caras não abusar de mim, eu vou embaixo ali. Não tem mais casa, não tem mais nada. Saí da igreja.
virou para ela e falou assim: irmã, eu sou um homem de Deus, eu queria muito te ajudar, mas eu só vou conseguir te ajudar se você ouvir meu conselho. Aí ela: o que foi, pastor? Ah, você lembra onde é essa igreja que você congregava, que tu discutiu com esse pastor? Eu lembro, claro, eu congreguei lá anos. Esse pastor está vivo ainda? Ela falou: tá. Eu vou te dar um conselho para mudar a sua vida. Você teria coragem, se eu pagar a sua passagem, você ir lá nessa igreja, procurar esse pastor e pedir perdão dele? Porque, irmão, você precisa do perdão desse homem de Deus. Aí ela baixou a cabeça assim, ameaçando chorar. Ah, mas eu não sei qual é a reação dele. O pastor falou: você tem o número dele? Ah, tem, então me dá o número dele que eu vou ligar para ele. Eu vou conversar com ele, você vai lá. Você vai lá e pede perdão a ele. Escuta o que eu estou te falando, você precisa do perdão desse homem. E antes que ele morra, porque se ele morrer, você vai carregar isso aí para sempre. Aí o pastor disse que ligou para ele, o pastor conversou sobre ela. Aí o pastor: não, realmente, ela lembra aqui da igreja assim e tal, conheço. Então, ela quer conversar com o senhor, falar com umas coisas, eu vou falar com o senhor. Não, mas ela está meio assim, achando que o senhor vai tratar ela mal. Não, de modo nenhum vou tratar ela mal, não. Pode falar para mim. Não, pode ficar tranquilo, eu não vou tratar ela mal. O pastor deu o dia da passagem e ela disse que ia. O pastor falou: eu já fiz a minha parte, mas se você não for, você. Aí passou. O pastor disse que passou muito tempo. Quando foi um dia, ele estava num lugar que tinha, não sei se era uma igreja, era um evento que tinha muitos cantores evangélicos, sabe? Muito grande. E ele disse que ele estava passando lá, estava assim de gente no meio da multidão e tal. Daqui a pouco uma mulher muito bem arrumada, uma mulher até simpática, bonita, né? Pastor! Aí ele olhou: oi, tudo bem? Não está lembrado de mim não, pastor? O pastor olhou para ela: poxa, mas tanta gente que eu conheço, eu me perdoa. Lá na igreja não é, né? Não estou lembrado da senhora. Pastor, eu vou te dizer quem sou eu. Tu lembra daquela moradora de rua? Aí o pastor: sério? A mulher estava irreconhecível, forte, toda arrumada. Sou eu, pastor. Graças a Deus que eu encontrei o senhor, que eu queria te agradecer. Porque eu fiz o que o senhor falou. Eu peguei o ônibus, procurei o meu pastor, eu pedi perdão a ele aceitou o meu perdão, me abençoou, e pastor, de lá para cá minha vida mudou. Eu estava lá na rua com meu filho, do nada apareceu uma senhora, pagou um almoço para a gente, começou a conversar comigo, falou assim: olha, eu quero tirar você da rua, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar para mim, essa criança também fica aí no meio da rua, você aceita? Eu falei: claro. Olha, ela me levou para trabalhar na casa dela, e atrás da casa dela tinha uma kitnet, né? Ela me colocou lá, começou a me pagar um bom salário. Eu voltei para a igreja, eu estou aqui nessa conferência, eu vim aqui que eu estou louvando de novo, minha vida mudou. Sabe o que estava amarrando a vida dela? Aquela falta daquele perdão. Ela pecou contra o ungido de Deus e ela não pediu perdão. Ah, mas isso aí é uma palhaçada. Por que o Arão não aconteceu nada com o Arão, que a Miriam aconteceu? Por que a Miriam ficou leprosa e o Arão não? Mesmo os dois tendo pecado, por quê? Repara só uma coisa na palavra de Deus. O Arão, ele foi correndo e pediu perdão a Moisés. A Miriam, tu não viu a Miriam pedir perdão a Moisés? Nem nada porque essa Miriam pediu perdão. Ela continuou naquela, peguei, acabou. Ela não respeitou o sangue que estava ali. O Arão não. O Arão, quando ele viu a Miriam leprosa,
preço, né? Não o castigo, ela levou um preço que ela pagou no pecado. Ela ficou ali porque ela pediu logo, ele pediu logo perdão do Moisés, então não ficou leproso, ficou nada, mas ela, tu não vê ela pedindo. Tu nunca reparou isso na Bíblia? Não, vê lá, se essa Miriam pediu perdão. Ela não pediu, ela manteve o que ela fez. Foi toda leprosa. O Arão rapidamente perdoa, meu Senhor, isso que a gente fez. Gente, isso, embora pareça uma bobeira, tem muita gente sofrendo, pagando um preço, porque pecou contra o pastor, uma pastora, e não teve coragem de lá pedir perdão. E um demônio segura a pessoa para ela não pedir perdão, com um orgulho, vou ficar me sujeitando a aquele pastor, aquela pastora, vou me sujeitar a homem, mas é homem de Deus, irmão. E o homem de Deus não fez nada com a pessoa, foi ela, a mulher que pegou, não foi o pastor. Você está entendendo? Por isso que eu sentava lá na cama, eu estava conversando ali com o pastor no Zap, quando ele falou isso, eu pedi a ele, pastor, se alguma coisa eu peguei com o senhor me perdoa, porque eu não quero carregar isso não. Gente, a nossa vida já é uma luta, a gente é cheio de batalha, não vou carregar pecado nas costas, eu peguei, confundi com Deus. Outro dia eu ouvi uma mensagem do R.R. Soares. O R.R. Soares falou o seguinte, gente, ele estava falando sobre o pecado. Se alguém pecar contra você, como já pecou contra ele estava dando um exemplo. Você perdoa, como eu perdoei. Só que se aquela pessoa não se arrepender e ela não se consertar, não pedir perdão, aquela pessoa está presa, mesmo você estando perdoado. Quer ver? O Moisés não estava com raiva da Miriam. Estava? Não estava, muito pelo contrário, ele foi lá suplicar a Deus pela vida da Miriam. Ele já tinha perdoado a Miriam. Orou a Deus, ó Senhor, que não seja ela como morto e tal. Moisés não tinha mais nada contra a Miriam, mas o que estava precisando ela fazer? Ela tinha que se arrepender, ela não pediu perdão a Moisés. Eu acho que uma semana que ela ficou ali leprosa ali, eu acho que aquilo ali foi para ela pensar direitinho, parar a pureza do coração dela e se consertar com o irmão dela, com Deus. Já o Arão não aconteceu isso, porque ele veio rápido. Arão pensou rápido. Opa, Senhor, perdoa aí. Ele pediu outra coisa, ele pediu perdão a Deus ou a Moisés? Já reparou isso aí lá? Ele pediu perdão a quem, o Arão, primeiro? Quem? Não, ele pediu perdão a Moisés. Ele virou para Moisés, não, meu Senhor, não impute sobre nada. Mas por que ele pediu perdão a Moisés? Ele pecou contra quem? Ele não blasfemou contra Deus, ele pecou contra Moisés. Aí vamos supor assim, eu pequei contra o Guigui. Eu peço perdão a Deus, o Bernal, o Joaquim, menos o Guigui, mas foi ele que eu pequei, ele que eu tenho que pedir perdão. É como o pastor Mota falou, né? Eu fiz uma compra na Casa Vídeo, eu vou pagar na Casa Bahia. Meu pecado foi contra quem? Foi contra o Guigui, então tem que pedir perdão a quem? O Guigui, olha, aquele dia, estou dando um exemplo, que eu não peguei contra ele, porque eu acredito que não. Mas eu Guigui, aquele dia não estava muito legal, não sei, aconteceu um negócio aí, o jeito que eu te tratei não foi legal, você me desculpa, me perdoe, qualquer coisa. Sim ou não? Aí eu trato a Luciene mal, se ela faça alguma coisa com ela, eu vou pedir perdão antes. Ou eu peço perdão a Deus, mas eu não pedi a Luciene. Deus vai falar assim para mim, eu te perdoo, agora vai lá e vê se a Luciene te perdoa, porque foi contra ela que você pegou. A Bíblia diz que quando você tem alguma coisa contra o irmão, é para você deixar a sua oferta no altar e fazer o quê? Vai lá e se conserta com quem? Com seu irmão, depois você traz a oferta. Deus não falou, vai lá deixar a oferta ali, se conserta comigo, depois você traz a oferta. Não, você tem que ir lá no irmão com a sua
consertar com ele. Foi o que Deus falou: vai lá, se conserta com o seu irmão, depois traz sua oferta que voltar. Senão você fica preso, irmão, porque você cometeu um erro, você está precisando do perdão dessa pessoa. Até casal, sabia? Às vezes, casal, o marido erra o alvo lá com a mulher, não tem coragem de pedir perdão. Ou a mulher erra o alvo com o marido, não tem coragem. Aí um fica preso, precisando do perdão do outro. Não pede perdão. Glória a Deus. Também quando você pede perdão, você perdoa, você pede perdão daquela pessoa, parece que sai peso de cima de você. Sabe, você se sente leve. Você se sente outra pessoa, você se sente livre. Você está livre agora. Glória a Deus. Então, o que ele está falando lá? Vamos lá. Lá no Marcos 3, versículo 20, ele está dizendo assim, a blasfêmia dos escribas, e foram para uma casa, e afluiu ali outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando, prestem bem atenção, os parentes de Jesus, e quando seus parentes ouviram isso, saíram para quê, pessoal? Para o prender, pois dizia estar fora de si. Presta atenção. Irmão, cuidado com as mentiras do diabo. Cuidado quando o demônio tenta jogar você, seja com quem quer que for. Porque Jesus, ele era de quem? Jesus era de Deus, irmão. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas eu acredito que aqui tinha alguns parentes de Jesus que estavam na carne. A pessoa, quando está na carne, ela não entende as coisas do Espírito. Para os parentes de Jesus, Jesus era louco, era fanático, era maluco. Tinha um demônio em Jesus e não era. Era eles que não acreditavam, eles eram incrédulos. Só porque era parente de Jesus, não acreditavam que Jesus era de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Eles não acreditavam que Jesus era de Deus, que Jesus era o santo do Senhor, eles não acreditavam nisso. Então, como eles estavam na carne, Jesus estava em espírito, não aconteceu isso com Pedro? Pedro, ele repreendia Jesus. Ele não concordava com Jesus estava, porque ele achava que Jesus estava errado. Mas quem estava errado era Pedro, não era Jesus. Porque ele não conseguiu, Pedro não conseguia entender as coisas do Espírito. Jesus estava falando espiritualmente, ele estava entendendo na carne. Quando Jesus repreendeu o que estava usando Pedro, o que ele disse? Para trás de mim, que me serve de escândalo, porque você não compreende as coisas que são do céu, só da terra. E aqui os próprios parentes de Jesus não entendiam ele, porque Jesus andava muito em espírito. Achavam que Jesus estava louco. Jesus é maluco, cheio de demônios. Os próprios parentes faziam isso. Entendeu? Aí diz assim, e quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam o quê? Tem Beelzebul. E pelos príncipes dos demônios expulsam demônios. Começaram a dizer que Jesus era endemoniado. Gente, para pensar. Isso é muito sério. Olha o que é o demônio quando ele toma a linha de raciocínio de uma pessoa. Ele cega a pessoa, porque o demônio estava enganando, era eles, não estava em Jesus, estava neles. Só que o diabo fazia ele pensar o quê? Esse homem está endemoniado. Onde que Jesus estava endemoniado, gente? Eles estavam querendo achar uma desculpa, tipo assim, esse negócio aí dele curar enfermo, expulsar demônio, é um demônio que está nele também.
Você entendeu? Quando o Espírito age no coração da pessoa, a pessoa fica incrédula, a pessoa não acredita em mais nada. Se bobear, ela acha que até o pastor está endemoniado mesmo. Pastor doido, isso aí é feitiçaria. Eu já ouvi falar, já ouvi pessoas falar isso. Que enganando o povo, esse 7 aí. Sério. Só quer dinheiro. O pessoal trouxa fica acreditando. Mas por quê? Porque o demônio está no coração daquela pessoa. Mesmo vendo sinais, mesmo vendo prodígio, mesmo o pastor sendo usado para fazer milagres, a pessoa não acredita. De jeito nenhum. Porque o demônio tomou a linha de raciocínio da pessoa. A pessoa não acredita mais em nada. Coisa séria. A pessoa perde o temor de Deus. Porque eles não estavam nem tendo temor de pecar contra o ungido do Senhor, que a blasfêmia do Espírito Santo é uma coisa séria, gente. Eles não estavam mais tendo esse temor, estavam chamando o homem de Deus de endemoniado. Tem gente que chama pastor de safado, que não vale nada, irmão. Depois essa pessoa fica pagando um preço, sofrendo, irmão. Não adianta nem pastor orar mais, porque a pessoa brincou muito com uma coisa santa que é de Deus. Pastor, como assim uma coisa santa? Você já viu o livro de Levítico? Levítico 27 está escrito o seguinte, que toda coisa consagrada ao Senhor, de tudo que tem, de boi, de animais, de homens, tudo que é consagrado ao Senhor, coisa santíssima, E o pastor foi o quê? Consagrado. Só que serve a Deus no altar foi o quê? Consagrado a Deus. Então isso significa que foi santificado para servir o Senhor. Como é que eu vou falar um troço desse de uma pessoa de Deus, gente? Chamar uma pessoa de 7 anos. Entendeu? Gente, é muito sério. E os próprios parentes falavam isso aí é maluco. Tá pneu. Os próprios parentes dele. E os escribas diziam que era demônio. Nada. Maluco nada. Isso tá cheio de demônio. Coitado de Jesus. Só Jesus. Aí ele diz assim, tens Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios, e chamando a si, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Ele falou, como é que pode o demônio expulsar o demônio? Se eles são tudo unidos. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Então Jesus já deixou bem claro, não tem como o diabo expulsar o demônio. Demônios, até falei engraçado agora, estou com um nome deles diferente. Vou falar mais claro, igual Jesus falou aqui, para você entender. Como pode Satanás expulsar Satanás? Não tem como. Entendeu? Aí ele estava dizendo aqui, isso aqui que eu preguei de manhã, ninguém pode roubar os bens de um valente entrando em sua casa se primeiro não manietar o valente. Foi isso que eu preguei de manhã. Pastor, o que é isso? O demônio, ele quer roubar os seus bens, pessoal. Ele quer roubar a sua fé. Porque a sua fé é provada no fogo. Ela é mais preciosa do que o ouro. Tu já viu isso na Bíblia? Ele quer roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua coroa, que é a sua salvação. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer roubar as suas bênçãos que você ora a Deus. E que Deus não esqueceu o que Deus está preparando para a sua vida. E acho que você já tem. Acho que você tem, às vezes o demônio não deixa nem você ver. Você só enxerga a vida uma porcaria, você não enxerga o bem que Deus está na tua vida. Ele quer roubar a sua
sua saúde, a sua paz, destruir a sua família, destruir sua vida. Ele quer roubar os seus bens. Só que para ele roubar os seus bens, ele precisa primeiro prender você. Eu já vi um vídeo uma vez, eu falei sobre isso, né? O cara entrou lá, estava filmando tudo. A mulher foi atender no portão e encostou uma arma assim na mulher, foi embora devagarinho. Foi levando a mulher para dentro. Chegou dentro de casa, ele botou uma mordaça nela, amarrou a mulher, botou a mulher no banheiro e trancou a porta. Quando a mulher estava lá amarrada, presa, ele com um saco preto, assim, que era um saco de pano, mostrou na câmera e só escolhendo. Aí abria as gavetas, roubando. Então, ele, para roubar aquela casa, primeiro ele fez o quê? Prendeu aquela mulher, assim ou não? Assim é o demônio, ele para roubar a sua felicidade, roubar a sua prosperidade, destruir a sua vida, ele precisa amarrar você primeiro. Só que ele não vai amarrar você com corda, ele não vai te amarrar com uma mordaça, ele vai te prender em um pecado. Ele tem que fazer você pecar para te prender. E aí ele vai tentar te prender com ódio, pode tentar te prender em outros pessoal aqui, ó, jogando você contra uma pessoa de Deus. Pode tentar prender você numa paixão que não tem nada a ver com Deus, como Sansão. O Sansão era um cara muito forte, ninguém conseguia vencer ele. O que o diabo fez com Sansão? Prendeu ele numa paixão que não tinha nada a ver com Deus. Prendeu ele para quê? Para roubar a vida de Sansão, roubar a unção que Deus botou sobre ele, roubar o ministério dele, roubar a fé, acabou com Sansão. Então o demônio, para entrar na tua vida, na minha vida, e roubar tudo que Deus já te deu, o que Deus está querendo fazer, ele vai tentar amarrar você, ele vai prender você no pecado. Pode ser uma desobediência à palavra de Deus, mínimas coisas que Deus está falando, não, irmão, se eu estou fazendo, eu estou desobedecendo a Deus. Você está falando sim, você está falando não, não. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Ninguém pode roubar os bens de valente entrando em sua casa se primeiro não prender você. Então não deixe ele prender você. Uma fofoca, falar mal dos outros, julgamento, não deixe. Não devolve o que é de Deus, ele prendeu você. Não tem compromisso com os cultos, com a igreja, com Jesus. Mais uma vez prendeu. Está entendendo? Sim ou não? Agora presta bem atenção. Então, se está preso, o que ele faz? Roubará a sua casa. Se você está preso, ele vai entrar na sua vida e vai fazer festa. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Prendeu você? Tu está preso? Tu vai sofrer na mão dele. Lembra de Sansão? O diabo pegou ele, prendeu ele naquela paixão. Hoje eu preguei sobre isso lá. Próximo passo, já arrancou os olhos dele. Porque quando o demônio prende você no pecado, o próximo passo é cegar você espiritualmente. Você fica tão cego que você não enxerga que você está no pecado. E quem for tentar abrir os seus olhos, você fica bravo com aquela pessoa. Para você todo mundo está errado, só você está certo. E qual foi o próximo passo que ele fez com Sansão? Começou a afligi-lo. Já levou ele como escravo, botou ele para ficar rodando aquele menino lá, ele virou um prisioneiro. Enquanto ele estava lá cego, ferido, rodando aquele moinho, o pessoal oferecia sacrifícios aos demônios por ter dado Sansão na mão deles. Eles comemoravam a derrota do Sansão. Mas como que ele conseguiu pegar o Sansão, gente? Ele prendeu Sansão no pecado. Aí olha o que Jesus disse, ó. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos homens,
aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem o quê? Espírito imundo. Eles blasfemavam contra o Espírito Santo, que Jesus ele expulsava os demônios, curava os enfermos pelo poder do Espírito Santo. Sim ou não? Mas eles diziam que aquilo era demônio, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. É quando eu vou na igreja, esse pastor aí, você é safado, olha só. O pastor está lá pregando sobre o Espírito Santo, está curando os enfermos sobre o Espírito Santo, expulsando os demônios, a pessoa está metendo mal no pastor. Isso é mentiroso, sem vergonha. Não é isso que ele dizia de Jesus? Os parentes dele, está maluco, está doido, não está nada, demônio mesmo. Jesus falou: cuidado, pessoal. Isso é um pecado muito sério quando você peca contra o Espírito Santo de Deus. E eu vou te mostrar como é que é. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita onde? Em nós. Não é isso? O Espírito Santo habita em nós, que nós somos o templo do Senhor, onde Deus habita. O mesmo Deus que habita em mim, habita em você. Você está entendendo? Então vamos supor assim, vou dar um exemplo. O mesmo Deus que habita em mim, habita na Luciene. O mesmo Espírito Santo que mora em mim, mora nela. Aí eu começo a humilhar a Luciene, falsa, crente, se escondendo atrás da Bíblia. Pensando que eu não sei quem é ela. Essa irmã aí não vale nada. Eu estou pecando contra o Espírito Santo. Quem é que mora nela? Israel, não é? O Saulo, ele pecava contra quem? Os discípulos. Sim ou não? E quem apareceu para ele falando? Quem apareceu para o Saulo falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Jesus. Ele não é o Senhor. Quem é o Senhor? Que eu persigo? Mais ou menos, eu nunca perseguia o Senhor, matava. Ele perseguia Jesus através dos discípulos, porque Jesus estava em cada discípulo daquele, na forma de Espírito Santo. Então, quando eu erro contra uma pessoa de Deus, eu persigo uma pessoa de Deus, eu blasfemo contra uma pessoa de Deus, eu estou errando contra Deus. Entendeu? Por isso que a gente tem que pensar bem. Pastor, aquele irmãozinho ali, dentro da igreja, xinga, prostitui, rouba, ora por ele. Ora, entrega na mão de Deus, vigia aqueles conselhos que ele vai te dar para você não cair em tentação. Mas deixa o resto quieto. Não vai lá xingar ele, não vai lá nada disso. Eu é teu. Eu só estou aqui para orar e abençoar, só isso. E vigia para você não cair em tentação. Isso que você tem que fazer, mais nada. Não vai você blasfemar, xingar, não faz isso não. O Saul mesmo em pecado, o Saul já estava em pecado, Deus já não falava mais com o Saul. O Espírito Santo de Deus saiu do Saul. O Saul vivia atormentado por demônios. Saul sim, estava com demônio mesmo. Aquele ali, se falasse, era verdade. Mesmo assim, Davi não quis tocar nele, nem falar mal dele, nada disso. Você não viu o Davi metendo malha no Saul, aquele sem vergonha, falso ungido. Não. Fica fingindo que está com Deus, me perseguindo. Tu não vê isso. Muito pelo contrário, mas que o Senhor me guarde de estender a mão contra o ungido. Se for o destino dele aí, quando ele sair para uma guerra, e ele que morra para lá, mas eu não vou nem tocar nele. Quero saber disso não. Não vou sujar minha mão, não. Vou andrecar todo tocando no ungido do Senhor. Deixa isso quieto. Até o Saul não mudou de ideia, porque olha só que diferença, né? O Davi não queria tocar no ungido de Deus, mas o Saul queria. Entendeu?
ao Saul, que ele não matou, e que ele falou que Deus me livre, eu tocar no ungido do Senhor. Ele ainda chegou a falar isso com o Saul. E o Saul, oh, meu filho, fingiu até que estava arrependido. Eu imagino que Deus já fez aquilo ali de propósito, sabia? Deu a chance de Davi matar ele, tudo, tal, para quê? Porque Deus, ele não faz nada sem antes dar uma chance da pessoa se converter. Porque aquilo ali foi um exemplo para o Saul. Ele podia ter se arrependido. Poxa, Davi também é um ungido de Deus. Ele podia ter me destruído. Mas ele não, ele temeu a Deus. Ele não quis tocar em mim porque eu sou ungido. Poxa, eu estou fazendo tudo errado. Eu vou parar de perseguir Davi. Ah, meu Deus, me perdoa, ele também é ungido do Senhor. Que exemplo que eu tive hoje. Não, ele continuou perseguindo Davi. Você entendeu? Ele, de vez aproveitar aquele exemplo, parar, não, ele continuou. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que vigiar isso aqui. Não que a gente consiga sozinho, pede força a Deus. Cuidado para o diabo prender você em alguma coisa assim. Entendeu? A gente tem que ser livre. Jesus chamou a gente para a liberdade. Deus quer que a gente coma bem, que a gente viva bem. Deus quer que os seus sonhos se realizem. Só que você tem que ver se o inimigo não está amanietando você. Mas ele na portinha da sua bênção, ele vai lá e te prende com uma raiva. Na portinha da bênção, ele te prende com uma mentira. E aí ele está te amanietando um tempão. Você tem que perceber por onde ele está entrando. Hã? Não, por aqui não vai entrar mais, está amarrado no nome de Jesus. Você vai lá e entra aquele buraquinho lá. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos ficar no santo. Vamos botar esse conselho de Deus em prática. Pessoal, domingo agora é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Amém? É a Santa Ceia. A gente vai estar servindo aqui durante o dia e durante a noite. Glória a Deus. Amém? Aí já está lá afastada durante a noite. Foi bom você falar, né? Está todo mundo aqui de noite, a igreja fechada. De noite não, gente. A gente vai estar servindo de manhã. Eu não estou acostumada a fazer o curso de manhã e à noite. Não, pessoal, a gente vai estar de manhã aqui de noite, lá no pastor morto. Glória a Deus. Ai, Jesus. O irmão está esperando aí, não é? Agora tem de noite também. Vou ficar com brincadeirinha, tá bom. Eu vou dar ela. Obrigada. Vamos orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer o Senhor por esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, eu vim orar pela vida dessa pessoa. Jesus, eu vim interceder. Eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo, Pai. Apresentar ao Senhor a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Todos nós precisamos de Ti. Às vezes tem pessoa que está orando comigo agora, que possa estar até arrependida de algumas coisas que ela possa ter feito. Mas o Senhor falou na sua palavra que não está tudo perdido. Se você for fiel e confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Que o Senhor me ajudar essa pessoa agora, Pai. Oh Deus, que o Senhor me levantar essa pessoa que caiu, fortalecer essa pessoa que está fraca, ajudar essa pessoa, Pai, amparar essa pessoa, a família dessa pessoa, chorar daí, vai dar chuva,
Porque, Senhor, sem o Senhor nós não somos nada. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Ô Pai, uma família inteira, se cair na mão do inimigo, Deus me livre, Senhor. Ele só vem para roubar, matar e destruir. O Senhor não deixe que isso aconteça. E ajuda cada pessoa a tampar todos os buraquinhos, as brechas. Renova essa pessoa, fortalece essa pessoa agora, Pai. Que ela saia daqui mudada, diferente. Até essa pessoa que ela quer ter força, ela quer te obedecer, ela quer ser fiel ao Senhor, mas ela não está conseguindo. Tem um espírito amarrando, prendendo a mente, o corpo, a alma, a vida dessa pessoa. Mas agora, Pai, eu uso o seu poder, e eu me dirijo a esse demônio, que eu sei que você me ouve. Eu dirijo em nome de Jesus. Eu estou paralisando todas as tuas ações, e eu exijo que você solte a vida de cada pessoa agora. Em nome de Jesus, vai embora. Até você que tenta impedir essa pessoa de orar, tenta impedir essa pessoa de vir para a igreja, você que tenta impedir essa pessoa de obedecer, você está ali, ó, atrapalhando essa pessoa de ser fiel a Deus. Sai agora, você que está tentando prender essa pessoa no pecado, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa agora, vai embora. Em nome de Jesus, sai, não volta mais. Solta também o casamento, sai da prosperidade, sai dos filhos, sai da família, sai da fé dessa pessoa, vai embora. Sai da saúde, dos familiares, e não volta mais. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu estou abençoando essas pessoas. Jesus, passa com o seu poder agora, dá uma força a essa pessoa. Essa pessoa vai sair daqui diferente. Essa pessoa sai daqui mudada, ela saia daqui disposta. Olha, eu vou servir o Senhor, buscar eu vou ser fiel a Deus. E que o Senhor venha honrar a decisão dessa pessoa, Pai. O Senhor disse que eu honrarei, que tudo venha mudar, para melhor. Já começando pela paz, pelo sossego que essa pessoa vai sentir. De repente, nem sossego, nem paz ela estava tendo. Vai dormir em paz, em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que sente que ela errou com alguém, mas ela está sem força de pedir perdão. Às vezes um orgulho, uma vergonha, Deus, tira isso. Ajuda essa pessoa a ir lá e se consertar com quem ela tem que se consertar e tirar esse fardo, esse peso da vida dela. Em nome de Jesus. O Senhor quer todo mundo livre, liberto. E Deus, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, essa água, esse sabonete, esse sal, a peça de roupa, a chave da casa, causa da justiça, em tudo, Pai. O Senhor põe o seu poder de libertação, de cura, de transformação, em nome de Jesus. Receba os dízimos, as ofertas que pertencem ao Senhor e honra essas pessoas. E em seguida, Pai, o Senhor cobre com o teu manto sagrado em nome de Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. E todo o pessoal do Face e do WhatsApp, do YouTube, em nome de Jesus, todos sejam abençoados. E glória a Deus. Pai, guarda cada um deles até em casa. Leve segurança em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Espera aí, pessoal. Só um minutinho. Pai, pessoal, Deus abençoe todo mundo aí do YouTube e do Facebook. Tá? Até domingo. Domingo agora é a Santa Ceia, tá? Não perde não. Deus abençoe. Em nome de Jesus.